Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Assim diz a palavra de Deus: mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo. Considero tudo como lixo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé. É assim que eu conheço a Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, para ver se chego à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço, esquecendo-se do que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Essa palavra, ela é assustadora. Essa palavra, ela realmente é muito forte. Mas ela é forte para quem tem o Espírito Santo. Para quem não tem o Espírito Santo, a pessoa não consegue entender. E se a pessoa não tem o Espírito Santo e não consegue entender, não é porque Deus não quer que a pessoa entenda, não é porque você não foi escolhido por Deus, não. Então você me pergunta, irmão, eu não entendi essa palavra. Qual é o motivo de eu não entender essa palavra? O motivo é simples. Há pecados em sua vida que você está acariciando. Você não decidiu no seu coração servir a Deus com todo o seu coração, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. E como eu sempre digo, Isaías 59:2 ensina que Deus afasta a sua divina face daqueles que estão no pecado. Deus não olha para quem está vivendo no pecado. Deus chama ao arrependimento. São coisas diferentes. Uma coisa é Deus isolar você e deixar você morrer e não falar com você. Isso não seria coisa de Deus. Deus, ele observa você andando no caminho errado, andando no caminho do pecado, e fala para você: os seus pecados afastam a minha presença da tua vida. Ou você se afasta do pecado e se converte a mim, ou eu vou permanecer afastado de você e vou colocar desgraças em sua vida. Deus fala isso na Bíblia inteira. É só você ler Jeremias 18, Isaías, Deuteronômio 28. Leia e você verá. Então, para você entender essas palavras, é necessário você ter o Espírito Santo. Vocês que estão aqui ouvindo as pregações do Ministério Jesus Não Mente, vocês não têm que ter compromisso com a gente. Nós somos pessoas normais. Então você tem que entender o seguinte: aqui não existe seguidores, aqui não existe esse negócio de ficar dando dinheiro, de pedindo ajuda para obra missionária. Aqui, meu amigo, a palavra da verdade é pregada. E você está ouvindo a vontade de Deus. E se você quiser obedecer ou não, isso é um problema teu. Quem vai morrer é você. Ou quem será salvo será você. Então aqui a responsabilidade é completamente tua. Ezequiel 3 fala: se não avisares o ímpio dos seus maus caminhos, eu pedirei sangue, o sangue deles, da tua mão. Então o motivo pelo qual eu prego o evangelho verdadeiro é porque eu sei que se eu não pregar a verdade, um dia Deus vai cobrar o sangue das pessoas da minha mão. Deus vai dizer: por que você não pregou a verdade que libertaria essas pessoas?
Então Deus vai me colocar diante do trono para prestar contas para Ele. E uma coisa eu te garanto, querido, eu não quero ser cobrado por Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele vai derramar o furor da sua cólera, da sua ira sobre todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. É importante ficar claro. Então, essa palavra, ela ensina que nós temos ganhos e que nós consideramos prejuízo as coisas que temos pelo conhecimento de Cristo Jesus. Então eu vou dizer para você uma coisa. A minha vida, eu tenho a oportunidade de andar com pessoas ricas. Eu tenho a oportunidade de andar com pessoas influentes. Ontem, 3 deputados estaduais estavam aqui no nosso trabalho. E eu tinha tudo para chegar lá, conversar, o chefe me chamou, enfim. Mas eu não quero. Eu não me misturo com pessoas poderosas do mundo porque não é vontade de Deus. Porque eu não nasci para desfrutar as coisas do mundo, as facilidades do mundo. Então, como homem de Deus, eu apenas faço a vontade de Deus e considero que tenho que andar na vontade de Deus. Não quero andar no meio de pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, e andar com pessoas que não servem a Deus. Elas fazem as suas próprias escolhas, elas fazem os seus próprios caminhos, e essas pessoas geralmente, não estou falando que é o caso desses deputados, mas eu estou falando que em 99% das vezes, essas pessoas tomam atitudes em sua vida baseando-se naquilo que é interessante para elas, naquilo que elas consideram inteligente. Elas não são guiadas pelo Espírito Santo. Então elas podem até conseguir conquistar coisas com essa malícia de viver, com essa malandragem, com essa inteligência humana, para conquistar sonhos, conquistar objetivos. Mas não é isso que Deus permite que eu viva. Por isso ele diz que eu considero prejuízo, por causa de Cristo, todas essas coisas. Porque não é vontade de Deus que você se una a homens para conseguir conquistar as benesses desse mundo, para conseguir conquistar as coisas do mundo. Não é vontade de Cristo, pelo contrário, é vontade de Cristo que você considere tudo isso prejuízo, para que você se mantenha solitário, na dificuldade, no caminho da verdade, firme e forte, na crença que Deus irá construir a sua vida com a sua própria vontade. Quando nós somos guiados pela vontade de Deus, nós não queremos fazer alianças com Acabe. Isso é muito interessante, porque está escrito: mas essas coisas que ganho para mim, considerei as prejuízos por causa de Cristo Jesus. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento de Cristo Jesus. Então, as pessoas estão vivendo suas vidas presas à rede social, presas à política, querendo fazer amizade com quem tem dinheiro, com quem tem boas condições financeiras. Pessoas estão agindo com interesse. As pessoas estão simplesmente perdidas, procurando no homem a sua salvação, procurando no homem o seu abrigo. E o resultado é esse que nós estamos vendo. Como está escrito em Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Esses homens, eles não consideraram as coisas do mundo como prejuízo. Eles consideram as coisas do mundo como algo a ser alcançado. E eles vão fazer isso, independentemente da vontade de Deus, porque eles creem em seus corações que Deus não existe e que eles têm um verdadeiro poder para construir o que eles quiserem, para construir os seus impérios. Mas não é assim que a coisa funciona. A palavra de Deus ensina que o segredo do Senhor é com os retos. Querido, Deus existe. Por incrível que pareça, Deus existe. Nós estamos vivendo no meio de uma época tão depravada, tão profana, que nós chegamos a realmente duvidar da existência de Deus. Mas Deus quis agir num miserável como eu, para revelar o mundo espiritual, para revelar verdades, para se mostrar no mundo espiritual, para que eu pudesse entender com toda a minha certeza e pudesse pregar com toda a minha convicção de que tudo isso que está acontecendo é vontade de Deus. Porque o ser humano está cada vez mais depravado, cada vez mais afastado de Deus. Mas os homens de Deus consideram todo esse mundo prejuízo por causa do conhecimento de Cristo Jesus. E aqui tem um ponto importante.
Imagine você ganhar o mundo inteiro. Você ter dinheiro, ser influente, ter muitos amigos que vão fazer favores para você. Mas isso tem um preço. Você vai ter que ficar se submetendo a pessoas. Você vai ter que ficar se forçando a sair com pessoas para manter alianças, amizades. Isso é terrível. Isso é terrível. É prazeroso você sair com pessoas que você gosta, mas você sair com pessoas para você fechar negócios, para você ficar puxando o saco dessas pessoas, é uma coisa terrível. E isso é inevitável no meio dos poderosos. E o homem de Deus, como está escrito no livro de Jó, ele não lisonjeia ninguém, porque se a gente lisonjeasse alguém, nós seríamos destruídos, seríamos mortos. Está escrito no livro de Jó. Então, meus irmãos, eu como filho de Deus, considero prejuízo todas as coisas do mundo. Prefiro ficar solitário, prefiro ficar na dificuldade. Eu prefiro ficar entre pessoas humildes, mas eu ficar na presença de Deus, ficar na verdade, ficar perto da palavra de Deus. Porque quando nós estamos fracos, então estamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós temos tudo em nossa vida, Deus não permite que nós venhamos a enxergar o seu grande poder, porque nós acreditamos em nossa cegueira, como está escrito lá no Provérbios capítulo 30 ou 31. Senhor, não me permita ser muito pobre, para que eu não venha roubar, mas também não me permita ser muito rico, para que eu não venha me esquecer de Ti. Então nós entendemos que a palavra de Deus diz que Cristo, que o apóstolo considerava tudo como lixo, a fim de ganhar a Cristo e se encontrar unido a Ele. E essa palavra é muito forte, porque a partir do momento que nós consideramos tudo como lixo, o que é o lixo? O lixo é aquilo que não tem valor. A nossa vida, ela é orientada pelo valor que nós damos às coisas. Se você dá valor a teu pai é importante. Se você não dá valor ao teu pai não é importante. Se você dá valor ao trabalho, teu trabalho é importante. Mas se você enxerga o seu trabalho como algo insuportável, teu trabalho não é importante. O que é importante para você? Rede social, brincadeira, WhatsApp, amiguinho. Isso é vida de gente medíocre, querida. As pessoas estão aí morrendo. A depressão tem matado milhares de pessoas a cada dia. As pessoas estão sendo influenciadas por forças malignas. Ontem eu vi o caso de uma pessoa, de um homem, que assassinou a menina de 21 anos e em seguida matou seu filho com machado. A machadadas, a criança de 3 anos. E o problema não é o cara morrer, porque depois ele se suicidou. Essas pessoas vão para o inferno. Ah, coitada da menina, coitada da criança. Querido, nós não sabemos como era esse casamento. Nós não sabemos quem era essa mulher. Nós não sabemos se essa mulher temia Deus, se era uma mulher que fazia a obra de Deus no mundo. Porque para Deus, o que é justo é alguém obedecer à sua vontade. E as pessoas dizem o seguinte: coitada da menina, coitada. Querida, eu não estou julgando a situação, mas Deus é que escolhe quem vai morrer e quem vai viver, e a forma como a pessoa irá morrer. Então, a gente tem mania de achar que nós somos coitada. A nossa justiça é falha. A justiça humana, ela olha as coisas de uma forma superficial. Mas Deus, Ele prepara desfechos, prepara contextos, baseando exatamente naquilo que você faz na sua vida. Então, ao longo da sua vida, você vai acumulando ações que vão conduzir você a um determinado lugar. Se você escolhe se casar com uma pessoa metida no crime, tem problema. Você vai arcar com as consequências. Se você escolhe casar com alguém por interesse financeiro, vou casar porque ele tem dinheiro. Vou casar porque ele é bonito. Vou casar porque estou sozinha. Querido, esse tipo de casamento que não tem amor, que só tem interesse, ele é um casamento vazio. Ele vai acabar em ódio. Ele vai acabar em morte. Ele vai acabar em separação. Ele vai acabar em dor. Ele vai acabar em tristeza. E isso é inevitável. Então nós que somos homens de Deus, nós que somos mulheres de Deus, nós temos que considerar o mundo como lixo e viver a palavra de Deus, firme na palavra de Deus, longe do pecado, abandonando masturbação, abandonando ganância, abandonando a inveja, abandonando a soberba, abandonando a arrogância, abandonando a glutonaria, abandonando a ansiedade, abandonando a depressão, a doença da alma, a doença que corrói a alma, que apodrece os ossos, a inveja. Quanta gente invejosa está me ouvindo, querido?
Quanta gente invejosa que se incomoda com a vitória das pessoas. E vitória o quê? Humana. Não é nem vitória divina. As pessoas estão querendo dinheiro. Ah, eu quero ser pastor para ganhar dinheiro. Eu quero ser pastor para pregar para uma igreja cheia. Querido passarinho, o passarinho ele não nasce voando não, ele vem do chão. Eu conheço gente que está na igreja, que com uma semana de igreja já queria ser pregador. As coisas não são assim, querido. Quando você quer ser advogado, você tem que fazer um curso de direito. Quando você quer ser enfermeiro, você tem que fazer um curso de enfermagem. Quando você quer ser administrador, você tem que fazer um curso de administração. Mas quando o assunto é Deus, o povo ridiculariza. O povo acha que basta ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e ficar dizendo amém, aleluia, labachurinai. É inacreditável o que estão fazendo com o Evangelho de Deus. É inacreditável que pessoas em 2018 ainda não conheçam a verdade. É inacreditável que essa sua Bíblia esteja há tanto tempo na tua casa e você nunca se preocupou em analisar as Escrituras, analisar os pormenores, pegar um dicionário e estudar o significado das palavras para começar a compreender a palavra de Deus. É inacreditável que estejamos em 2018, em um mundo onde você percebe que ele caminha para a destruição e você continua vivendo no pecado. É inacreditável que a mentira ainda esteja em sua boca. Depois de todos esses tempos, aonde Deus tem falado com você para se converter dos seus maus caminhos, é inacreditável que você ainda almeja as coisas do mundo. É inacreditável que você não considere o mundo como lixo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. É inacreditável o conhecimento profano de Cristo, o conhecimento superficial que as pessoas estão tendo do Senhor, como se Jesus fosse um elemento que não tivesse poder para ajudar ninguém, como se Jesus fosse algo que bastasse você dizer, venha para Jesus, sirva Jesus, venha para Jesus, Jesus está voltando. E quando você pega o seu livro sagrado e abre em Apocalipse capítulo 19, você observa que Jesus é muito poderoso. Ele tem uma descrição, uma narrativa de um Deus poderoso, glorioso, chefiando um exército celeste. Esse mesmo exército celeste que vai destruir o inferno na sua vida, se você clamar a Ele. O grande problema é que você não tem a imagem certa de Cristo em sua mente. A imagem que você tem de Cristo em sua mente é como um homem bom. Já digitou no Google a imagem de Jesus? Bota assim, Jesus Cristo. Você vai ver um homem bonzinho. Um homem com cara de idiota. Um homem com cara de panaca. Um homem que você pode fazer o que quiser, que você vai pisar nele e ele vai aceitar. Mas quando você pega Apocalipse capítulo 19, você vê que ele é poderoso. Que ele está montado num cavalo branco. Que ele está vestido com uma manta embebida de sangue. Que seus olhos são como chamas de fogo. Que muitos diademas há em sua cabeça. Que é uma espada que sai da sua boca e que irá ferir nações. E que o exército celestial o acompanha. Há uma multidão de anjos querendo defender você, livrar você das mãos do diabo. Mas você não aceita. Você permanece no pecado. Mentiras, masturbação, adultério, homossexualismo, inveja, soberba, arrogância, ganância, devassidão, glutonaria, heresia, preguiça, religiosidade. A sua falta de conhecimento bíblico, a sua falta de comprometimento com a palavra de Deus está destruindo a tua vida, está destruindo a tua mente, está destruindo teu espírito, está enfraquecendo você, sua família, está fazendo você perceber que a vida está passando e as coisas estão piorando. Querido, se converta. Coloque teu nariz no chão. Se converta. Peça perdão a Deus. Você vai querer continuar vivendo assim? Você está sendo destruído pelas suas próprias escolhas. O conhecimento de Deus está aí para você, mas a sua Bíblia continua fechada. E tem gente que está com a Bíblia aberta em casa. Coloca a Bíblia em cima da estante, mas a Bíblia está fechada no coração. A Bíblia está cheia de poeira, mas a pessoa deixa a Bíblia aberta, achando que aquilo ali vai espantar os maus espíritos. Quando na verdade quem colocou aquela Bíblia aberta foram exatamente os maus espíritos.
Porque uma Bíblia aberta, ela não tem poder para transformar a vida de ninguém. O que tem poder para transformar a vida de alguém é uma mente aberta para receber a palavra do Senhor que está escrita no livro sagrado. Quando o Senhor diz que nós temos que considerar as coisas do mundo como lixo, é porque nós temos que olhar as coisas do mundo como lixo. Nós temos que aprender a dar valor ao que tem valor. E o que tem valor é a Bíblia. O que tem valor é a fé. O que tem valor é a santidade. Existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. Existe uma santidade que é pré-requisito para você entrar no céu. E tem gente aqui indo para a igreja bebendo, indo para a igreja fumando, indo para a igreja batendo na esposa, indo para a igreja, mas roubando dinheiro, roubando, desviando coisa. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas depravadas e pessoas mimadas que não gostam de escutar a verdade porque sentem comichão nos ouvidos. Pessoas que não gostam de ouvir o verdadeiro evangelho porque o verdadeiro evangelho chama a pessoa a uma transformação. O verdadeiro evangelho chama a pessoa ao arrependimento. O verdadeiro evangelho diz para a pessoa: olha, você está no pecado, mas Deus te ama como você é. Mas você tem que mudar. Você não pode aceitar que Deus te ama como você é e continuar no pecado, porque Deus não ama quem continua no pecado. É a maior mentira que você pode ouvir. Por isso ele preparou o fogo do inferno para Satanás e seus anjos. Quando ele disse lá no livro de Mateus: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome. Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu fiz obras em teu nome. Senhor, eu ia para a igreja, eu conversava com o pastor, Senhor. Eu ajudava as pessoas, Senhor. E o Senhor Jesus dirá: não vos conheço, malditos. Apartai-vos de mim para o fogo do inferno, junto com Satanás e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticastes a iniquidade. As pessoas não sabem o que significa iniquidade. E se existe uma palavra que a Bíblia repete continuamente, é esta palavra, iniquidade. E as pessoas vão vivendo de forma iníqua, sem saber o que significa iniquidade. E nelas se cumpre o que está escrito pelo livro do profeta Oséias, no capítulo 4. O povo perece por falta de conhecimento sobre as escrituras sagradas. Não há tempo para a ignorância. Não há tempo para você continuar longe da Bíblia. Não há tempo para você continuar no pecado. Não há tempo para você continuar vivendo a sua vida desse jeito. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Não há tempo para brincadeiras. Não há tempo para desejos próprios. Não há tempo para amar o mundo e que há no mundo. Não há tempo a se perder. Você precisa recuperar todos esses anos que você ficou afastado de Deus. Você tem que se entregar de todo o coração a Deus para fazer a obra de Deus, para você ser um instrumento de Deus. Porque quando você começar a pregar a verdade e chamar os pecadores ao arrependimento, as pessoas vão se voltar contra você. E enquanto as pessoas não se voltarem contra você, porque você está pregando o evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento e combatendo o pecado, você nunca vai entender o que é Deus na sua vida. Enquanto você ficar aqui ouvindo as pregações do ministério, ou indo para a tua igreja, amém, glória a Deus, domingo eu estou na igreja, amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você continuar vivendo essa vida medíocre, miserável, você nunca vai conhecer o verdadeiro evangelho. Enquanto você não se levantar para pregar a verdade, para dizer para o povo: abandona cigarro, isso provém do diabo, abandona mentira, abandona a ganância, para de amar o mundo, para de ficar querendo as coisas, de ficar querendo comprar as coisas. Aprenda a ser feliz com o que você tem. Aprenda a temer ao Senhor, a obedecer ao Senhor. Aprenda a orar. Aprenda a pedir santidade. Aprenda a se aproximar do trono da graça de Deus para reconhecer que você é um pobre, nu, miserável e desgraçado. E que você carece da graça de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E a hora que Deus quiser te matar é simples, querido. Ele mata agora, se Ele quiser. Deuteronômio 32 ensina que Ele mata, que é Ele que fere, mas também é Ele que cura e Ele que salva. E as pessoas não acreditam nisso. Elas acreditam que elas vão encontrar um jeito de escapar da ira de Deus. Elas acreditam que elas vão escapar. Elas são inteligentes. Elas acham que, não, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou dar um jeito para me livrar. Eu vou fazer uma aliança com alguém aqui para me proteger. Querido, a palavra de Deus ensina que não adianta você fazer aliança com ninguém.
De nada adianta os sentinelas se o Senhor não proteger a casa. Deus controla até os fios de cabelo da tua cabeça. A palavra de Deus ensina isso e é assustador. Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Isso é muito assustador. Porque significa que Deus tem total controle sobre nossas vidas. Isso significa que Deus pode fazer o que Ele quiser, como Ele bem entender. E o que Ele disse está escrito na Bíblia. Ele diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E o que Ele vai fazer na tua vida é a morte. Se você não abandonar o seu modo de viver, porque tudo está contado. Tudo está organizado conforme a vontade de Deus. Quando você vê uma planta, quando você vê uma árvore, quando você vê qualquer coisa, tudo aquilo foi colocado daquele jeito, porque Deus programou para aquela coisa ser feita daquele jeito. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Isso é muito assustador. Isso significa que o pecador, ele está prestes a morrer. O salário do pecado é a morte, porque o pecado desagrada a Deus. As pessoas não acreditam que Deus controla as coisas, meus irmãos. As pessoas não estão considerando as coisas do mundo como lixo. Elas estão considerando as coisas do mundo como o objetivo delas. Qual o seu sonho? Meu sonho é conquistar o mundo. Meu sonho é conquistar fama. Meu sonho é conquistar riquezas. Quem disse que tudo isso te darei se prostrado me adorares foi Satanás. E as pessoas estão se prostrando diante do diabo, fazendo de tudo por dinheiro, fazendo de tudo por fama, fazendo de tudo por sucesso. Esses youtubers, coisa mais abominável são essas pessoas. A maioria deles são pessoas imbecis, pessoas que não têm um pingo de conhecimento bíblico, pessoas que usam pessoas para se elevar, para se enaltecer. Porque Deus, ele cria o ídolo e cria os seus adoradores. E o inferno descreve que os idólatras entrarão no reino dos céus. Aquele que se faz de ídolo e aquele que idolatra, os dois estão no inferno. Nós temos que usar os canais, as redes sociais para pregar o evangelho. Não é para você ficar falando da sua própria vida. Não é para você ficar contando vantagem. Ah, porque eu viajo. Ah, porque eu tenho isso. Ah, porque eu tenho aquilo. Ah, porque eu penso sobre isso. Não, querido. Aprenda a usar a tua voz para chamar o povo ao arrependimento dos pecados. Não adianta você chegar na frente lá e dizer: não, eu acredito em Jesus. Querido, isso não basta. Não basta dizer que acredita em Jesus, não. Ah, mas a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Não, meu irmão. Crer significa você crer a ponto de mudar o seu modo de viver, a ponto de você se entregar para Cristo, amando ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Usar versículos isolados vão levar você à destruição, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E enquanto você não levantar uma bandeira contra o inferno, enquanto o diabo não enxergar você como uma resistência, não vai adiantar você dizer que você serve Jesus. Não vai adiantar você dizer que você ama Jesus. O diabo precisa olhar para a tua vida e ver que você é uma resistência ao inferno. O diabo precisa olhar para a tua vida e ver que você é um homem, uma mulher que se reveste da santidade. E o diabo morre de medo de quem está em santidade. O diabo tem pavor de quem está em santidade. Porque aquele que está em santidade, ele está fazendo a vontade de Deus. E aquele que está fazendo a vontade de Deus, ele tem todo o poder do céu para destruir o diabo. Como está escrito, Jesus disse em Marcos 16, a partir do versículo 15. Eis que vos dou autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião, e nada lhe fará mal algum. É inacreditável a quantidade de pessoas que estão vivendo suas vidas de maneira depravada, de maneira profana, sem acreditar no Senhor e na força do seu poder. As pessoas estão acreditando que elas podem fazer o que elas quiserem e que elas não vão pagar por isso, como se Deus não existisse. E a própria Bíblia descreve tudo isso. E para finalizar essa mensagem, eu quero deixar uma pergunta para você. Será que você tem considerado o mundo como lixo? Ou será que você tem amado o mundo e o que há no mundo? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a soberba da vida passa, a soberba da carne passa, a concupiscência dos olhos passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Você que está me ouvindo, você que é pastor, padre, vamos pregar a verdade, meu irmão. Vamos pregar a verdade. Não se trata de brigar com homens, se trata de defender a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus.
Você não precisa ficar estudando teologia. A palavra de Deus por si só ela é uma espada cortante, como está em Hebreus 4:12. A palavra de Deus por si só, chamando o homem ao arrependimento dos pecados, é a espada do Espírito, como está em Efésios 6:17. Se existe algo pelo qual você tem que defender a tua fé e fazer o diabo retroceder para atacá-lo com toda a tua força, é através da tua santidade, é através do teu poder, porque as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Assim está escrito na palavra do Senhor. Até aqui entregou o Espírito Santo, e eu peço a Deus em nome de Jesus que você aceite essa palavra no seu coração e que você se arrependa dos seus pecados, porque o Senhor tem um grande plano para a tua vida, mas Ele tem um plano para quem é santo, para quem aceita pegar a tua cruz e segui-lo de perto. Deus tem um plano para aquele que se arrepende dos seus pecados. Deus tem um plano para aquele que verdadeiramente quer honrar e glorificar o teu santo nome. Deus tem um plano para todas as pessoas que querem mudar o seu modo de viver, porque aceitaram em seus corações que são almas perdidas e que carecem da graça de Deus para poder recuperar a vida. Por isso, você que está me ouvindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu peço que Deus abra os teus olhos, faça as escamas dos teus olhos caírem e desperte, tu que dormes. Você pode até se opor a essa palavra, mas você não tem força, porque aquele que se opõe à verdade, está escrito, nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Deus ficou calado por muito tempo, mas agora Ele fala pela boca dos teus servos. Deus vai fazer uma coisa muito grande, uma coisa que nenhum de vocês vai acreditar quando acontecer. Não pense você que os planos do homem vão se estabelecer. Não vão. O que vai se estabelecer é o plano de Deus. Se eu sou homem de Deus, essas palavras vão se concretizar. Mas se eu não sou homem de Deus, eu vou perecer. E vocês verão, a palavra de Deus há de se cumprir. O povo vai pagar pelos seus pecados, a menos que se arrependa. Preste bem atenção. Deus está prometendo a desgraça para a vida de todas as pessoas. Se o povo não se converter dos seus pecados, a desgraça virá. Não adianta votar, não adianta fazer filantropias. O que Deus estabelece é o que vai acontecer. E a razão pela qual o mundo está como está é pelo pecado do povo. É pelo ódio do povo a Deus. Não pense vocês que vocês têm poder contra o Todo-Poderoso. Assim avisa o Senhor.